mensagem, nós estamos falando por esses dias acerca do Espírito Santo. É um tema que nós não deveríamos de forma alguma se esquecer, deixar de lado, até mesmo porque o que nos capacita, nos credencia, nos fortalece, nos autoriza, nos impulsiona para a obra do Senhor é o Espírito Santo. E é Ele quem representa a pessoa de Jesus na igreja. E muitas vezes nós vivemos como se Ele não fosse real, como se Ele não estivesse presente, ou como se Ele não fosse Deus. Não é isso? E por essa razão, nós não damos a devida atenção a Ele. Nós falamos a semana passada o contexto bíblico que fala sobre o Espírito Santo. Alguns textos da Bíblia, começando em Gênesis, e fomos caminhando, e citamos aqui alguns textos bíblicos que mostram que o Espírito Santo está presente na Bíblia Sagrada desde o princípio. Ele sempre está presente na Bíblia Sagrada. Falamos também acerca do contexto histórico, neste tema da pessoa do Espírito Santo, que por alguma razão que nós não sabemos qual, os patriarcas, não os apóstolos, mas os patriarcas da igreja, não deram uma atenção especial para sistematizar essa doutrina bíblica, este assunto bíblico. Não foi muito bem falado nos primeiros séculos da igreja. E nós sabemos que por causa do período das trevas, da idade das trevas, por volta de 1100 anos, onde a igreja romana predominou, e aí então não ficou preso só o tema do Espírito Santo, mas bem como a palavra também ficou presa dentro desta chamada igreja. E depois disso, por volta do ano 1500, quando houve a reforma, essa reforma começou então, a partir dali, falar um pouco mais sobre o Espírito Santo. Só estou dando aqui uma pincelada. E nós vemos ali então na história da igreja, por volta do século XIX, século XVIII, século XIX, então os grandes avivamentos, o Espírito Santo de forma mais presente na vida dos crentes. E o Brasil foi agraciado com isso, por volta do ano 1910, também chegou aqui o movimento pentecostal, e nós temos desfrutado deste movimento pentecostal e também da presença do Espírito Santo de forma mais ativa e profunda na vida da igreja. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a divindade de Jesus, melhor, a divindade do Espírito Santo, falar também sobre a pessoa do Espírito Santo, ele como uma pessoa, falar também acerca da ação do Espírito Santo no mundo e a ação do Espírito Santo na igreja. E para isso eu gostaria que você acompanhasse conosco a leitura. Vamos começar lendo em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Coloque para nós aqui no projetor, para a gente acompanhar
e ler juntos esse texto bíblico. Esse momento é um momento muito importante para nós. A palavra de Deus é quem nos aproxima do Senhor. É o ensino da palavra. Aquele que não tem o conhecimento, dificilmente, ou por que não dizer, que ele não conseguirá ser liberto da força, do poder ou da maldição do pecado. Portanto, ele nunca vai conseguir viver uma vida em Deus se ele não tiver conhecimento. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja que não é a verdade em si somente que liberta, mas é o conhecimento da verdade. A verdade sempre estará lá. Mas se eu não tiver o conhecimento da verdade, nada disso vai surtir algum efeito na minha vida. Mas para que a verdade ela possa produzir algum tipo de resultado em minha vida, é necessário que eu tenha o conhecimento da verdade. Não é isso? E a Bíblia diz em João 14:6, que Jesus é a verdade. Então nós temos que ter o conhecimento de Jesus, da sua palavra, da sua vontade. 1 João, capítulo 5, verso 14, a Bíblia vai dizer que se nós orarmos segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. Mas qual é a vontade de Deus? Muitas vezes nós não conhecemos a vontade de Deus. E onde conhecemos a vontade de Deus? Na Bíblia. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e a palavra na Bíblia Sagrada estão escritas aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer. A sua vontade está nas páginas seletas da Bíblia. A Bíblia diz também, Oséias, que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então esse momento é um momento muito importante. Você deve dobrar a sua atenção e pedir a Deus a graça do Senhor, pedir ao Espírito Santo que te ajude a compreender a mensagem, para que a mensagem ela possa cair no seu coração como revelação de Deus para você. Porque muitos ouvem, mas não compreendem, não entendem. A palavra não se revela para ele. E é só o Espírito Santo é quem vai revelar Jesus para nós. A palavra será revelada pelo Espírito Santo. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Mas somente o espiritual compreende todas as coisas. Então, o Senhor, Ele quer fazer essa obra em nossas vidas, para que possamos compreender a sua palavra na essência. Amém? Então vamos ler, já está aqui. Deuteronômio 6, 4. Vamos ler todos juntos no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Somente aqui, somente aqui. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único. A palavra único aqui, no original, ela é uma palavra composta. Único não quer dizer o sentido de um. Muitos unicistas se perdem, e é uma pedra de tropeço no caminho dos unicistas. Quem são os unicistas? Aqueles que não creem na divindade de Jesus, que não creem que Jesus é Deus, e muito menos o Espírito Santo. Acreditam que Jesus é um Deus menor. Jesus é um Deus à parte. E que o Espírito Santo, alguns vão entender que é uma força ativa de Deus. Mas não. Quando nós lemos aqui, e muitos deles até
usam estes textos, por que não dizer este texto em específico, para mostrar que o Espírito Santo não é Deus, que Jesus não é Deus, porque só existe um Deus. Então, para se falar da divindade do Espírito Santo, para se falar da pessoa do Espírito Santo, nós precisamos encontrar alguns textos na Bíblia que provam que eles estão ali. E a palavra único aqui no original é had. A palavra, ela é uma palavra composta. O que é uma palavra composta? Por exemplo, se eu disser para vocês, uma família, quantas pessoas podem ter em uma família? No mínimo 2. O marido e a mulher. Mas passando o tempo, chega também os filhos. E aí pode ser 3, 4, 9, como meu pai e minha mãe fizeram. Mas deixa de ser uma família, passa a ser várias famílias? 2 famílias, 3? Não, é uma família. Mas a palavra uma aqui é composta. Composta de várias pessoas. É uma no sentido que ali está um grupo. Mas a verdade é que a palavra, ela é composta. Portanto, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único ou um Deus. O que ele quer dizer? Que essa palavra composta não mostra a Deus como simplesmente um, mas mostra a Deus no sentido composto, para provar que Deus é trino, é 3, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A verdade aqui é que nós adoramos um Deus, mas são 3 pessoas distintas. E falando de forma humana, se torna até difícil de explicar com precisão a grandeza de Deus e a triunidade na Bíblia, falando em relação a este Deus. A verdade é que nós vemos muitos textos falando sobre isso. Em um momento que falarmos sobre a Trindade, poderemos entrar um pouco mais neste assunto. Mas eu tomei esse texto como base para dizer que falar que Deus é único, baseado neste texto, é cometer um erro gravíssimo e não estudar os originais da Bíblia. E no original, aqui a palavra é composta, mostrando que não é somente um, mas são mais de um nesta palavra. E nós entendemos pela Bíblia, estudando a Bíblia, que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora vamos entender também que os profetas, por que não dizer o último profeta, o profeta João falou sobre o Espírito Santo. Nós sabemos que o profeta João, conhecido por João Batista, ou João o que batiza, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, ele que foi o precursor de Jesus, antes de Jesus, quem pregou, quem anunciou acerca de Jesus, foi João Batista. E João Batista, foi dado a ele alguns sinais, que demonstravam como ele deveria esperar a Jesus, como ele deveria esperar o Senhor. Mas João teve uma orientação dizendo: aquele a quem eu vir o Espírito Santo pousar sobre ele, esse é o Cristo. É lógico que para falar do Espírito Santo nós temos que falar de Jesus, temos que falar de Deus, como eu já disse. Mas eu gostaria de que vocês acompanhassem comigo o texto. Abra comigo aqui, por favor, João capítulo 1, versículo 32. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32.
Não tiver aqui, vocês me avisam. Vamos lá no 3, então, vamos ler? 1, 2, 3. Então veja que aquele quem orientou a João, ou que ordenou a João para que ele batizasse com a água, ele orientou, deu as características, como seria, como que ele identificaria o Cristo, o Jesus. Ele disse: a quem você vir descer o Espírito Santo e permanecer sobre ele, este é o Cristo. E nós já falamos aqui, em Atos 10, 38, a Bíblia diz: a quem Deus ungiu, a Jesus de Nazaré, com o Espírito e com poder, o qual andou por todos os lugares, fazendo bem, curando a todos e desfazendo todas as obras de Satanás. O Espírito Santo, ele veio até Jesus para o capacitar, para fazer a obra do Senhor, mostrando que Jesus, como homem, ele precisava também do Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus. Mas aqui mostrando que o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, então Deus falando com João Batista acerca do Espírito Santo. E nós vamos ver não somente esse texto, mas nós vamos ver também quando Jesus é levado para o deserto, para ser tentado por 40 dias, ali nós vemos a trindade plena, Deus no céu, Jesus na terra e o Espírito Santo pousando sobre ele. A trindade se manifestando de uma forma clara na Bíblia Sagrada, mostrando que o Espírito Santo, ele faz parte da divindade. Não é uma força ativa, é Deus em sua essência. Abra comigo Mateus capítulo 3, versículo 16. Quantos estão com um caderninho para anotar aí? Está com um caderninho, está anotando? Está anotando aí? Amém? Quem não trouxe o caderninho, abra um bloco de notas aí no celular e vai anotando. É importante que vocês conheçam esses versículos. Vocês conheçam os textos que falam sobre a pessoa do Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 16. Está aqui já? Vamos lá, vamos ler no 3 então. 1, 2, 3. Então veja que Jesus, após ter sido batizado, saiu logo da água, e saindo da água, eis que João viu os céus abertos, e o Espírito do Senhor vindo de baixo, não é isso? Veio da onde? De cima, porque o Espírito Santo estava em cima. O Espírito é de Deus. E o Espírito de Deus vem de cima, não vem de baixo. E os céus, quando se abrem, os céus se abriram, e o Espírito do Senhor desceu e pousou sobre Jesus, e uma voz, a voz do Pai, pois o Pai não desceu, o Pai permaneceu no céu. Portanto, quem foi para a cruz não foi o Pai, não foi o Pai quem morreu foi o Filho, e o Filho era Deus em sua essência, e o Espírito Santo era Deus em sua essência.
O trono não ficou vazio, o Pai ficou no trono. E quando os céus se abrem, o Pai declara: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas o Espírito Santo desce sobre o Filho, para mostrar que o Pai está no céu, o Filho está encarnado. João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo encarnou, e o Espírito Santo pousando sobre Jesus, para o capacitar como homem, capacitando-o para fazer a obra do Senhor. Então o Espírito Santo, ele é divino. O Espírito Santo não é uma força ativa. Ele é a terceira pessoa, você pode dizer. É duro quando a gente diz a terceira, parece que está em terceiro lugar, né? Mas não é que está em terceiro lugar. É porque nós sempre usamos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se você não quiser usar a terceira pessoa, você pode usar a palavra uma pessoa da Trindade. Como você preferir. Mas o Espírito Santo está ali como um ser divino. Uma pessoa da divindade. Observe comigo agora, vamos ler também João, capítulo 14. Capítulo 14. E o versículo 16, capítulo 14 e o versículo 16, eu estou dando para vocês aqui alguns textos, e este texto, para fechar com chave de ouro a divindade do Espírito Santo, eu guardei esse texto para o final, para vocês entenderem aqui. João 14, 16, está aqui? Vamos ler no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Amém? Até aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra outro, no original aqui, é allos. Allos quer dizer outro, outra pessoa igual, idêntica. Então, se você for pesquisar aí, no original vai estar assim: allos parácletos. O que é parácletos? Parácletos é o Espírito Santo, ou o Consolador. Quando nós estudamos sobre o Espírito Santo, a doutrina bíblica para essa disciplina é paracletologia. A doutrina do Espírito Santo. Então, parácletos aqui, que está traduzido por Consolador, é o Espírito Santo. Eu vos enviarei outro Consolador, allo, parácletos. Veja aqui que Jesus é uma pessoa, amém, irmãos? Sim ou não? Diga comigo, Jesus é uma pessoa. Então, se ele está dizendo que vai enviar outro, e outro aqui é igual, o Espírito Santo é uma pessoa como Jesus. Jesus é Deus, a sua essência, sim ou não? Se Jesus é Deus, o Espírito Santo tem que ser Deus, porque é outro igual. Da mesma forma, se fosse diferente, não seria allo, seria hétero. Então ficaria hétero parácletos. Aqui nós temos casais na igreja. Homem e mulher que se casaram. É por isso que nós usamos heterossexual. Por quê? Porque são pessoas que se relacionam com pessoas de outro sexo. Amém, irmãos? É outro. Então a palavra outro é hétero, mas a palavra para igual é allos.
não é héteros paráclitos, não é outro diferente, não é outro completamente diferente, não, é outro igual, Deus igual em sua essência. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro igual a mim, assim como eu sou Deus, assim como o Pai é Deus, Ele também é Deus e Ele estará com vocês. O mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Então o Espírito Santo é Deus, e o Senhor, Ele prometeu, Ele rogaria ao Pai, e Ele nos daria outro da mesma espécie. Só uma pessoa pode substituir outra pessoa. E aqui nós já entramos na outra parte. Ele não é só divino, Ele também é uma pessoa. Ele não é simplesmente um espírito no sentido de um ser espiritual. É lógico que o Espírito Santo não tem um corpo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. O Espírito Santo não tem um corpo, mas é uma pessoa. Deus Pai não tem um corpo, mas é uma pessoa. Só Jesus tem um corpo e é uma pessoa. Vocês estão comigo? E Jesus não tem um corpo espiritual, não ressuscitou em um corpo espiritual. Quando Jesus ressuscita, Ele diz para os seus discípulos, e um deles por nome de Dídimo, o Tomé, Ele diz, toque aqui. Toque aqui, não dá para tocar em um espírito. Jesus comeu com os seus discípulos, um espírito não come. Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitou em carne e ossos. Portanto, Jesus tem um corpo, o Espírito Santo não tem um corpo. Deus não tem um corpo, Jesus tem, mas o Espírito Santo não tem um corpo. Mas porque Ele não tem um corpo, não quer dizer que Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele tem atributos de uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa em essência. Alguém vai me dizer, eu senti que na mente de alguém passou aí. Pastor, mas como é que Jesus ressuscitou em carne, se a Bíblia diz que no céu não herda sangue e carne? Mas Jesus não ressuscitou em sangue. Talvez sangue e carne não dá, mas carne e osso dá. Quem está comigo aí? É que tem coisas que para vocês fica um pouco mais difícil de entender. Mas deixa eu te dizer, Jesus ressuscitou em carne. E a Bíblia diz que quando nós formos ressuscitados, os que morreram com Cristo ressuscitarão. E o corpo que eles ressuscitarem, serão um corpo de carne. Mas isso aqui fica para quando formos estudar a escatologia. Agora compreende? O Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque só uma pessoa pode substituir a outra pessoa. Quantos aqui tem um cachorrinho em casa? Quantos tem? Diga eu. Se você colocar o seu cachorrinho para limpar a casa, ele faz isso? Para fazer comida, ele faz isso? Para trabalhar por você, ele faz isso? Por quê? Porque somente uma pessoa pode substituir outra pessoa. Então quando o Senhor disse, eu vos darei outro, é outro da mesma espécie, a mesma pessoa, com atributos da mesma pessoa. Não é diferente, é outro igual, porque só uma pessoa pode substituir outra pessoa. Nós não seremos substituídos por animais. Um animal não pode substituir um homem. Ele pode ajudar o homem em alguma coisa, mas ele é outra espécie. Mas nós, somente o ser humano pode substituir outros seres humanos. Agora escute o que eu vou te dizer. O Espírito Santo, ele tem atributos de uma pessoa. A Bíblia diz, pode abrir aqui, eu vou citando, Efésios capítulo 5, e o verso de número 30, a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Mas como que ele se entristece, pastor? Ele é o Espírito? Não, ele é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. E é uma pessoa, e eu lhe afirmo, o Espírito Santo se entristece. Efésios capítulo 5, verso 30, está aqui?
Vamos ler? 1, 2, 3. Ficou ruim. Vamos de novo. É 4:30? 4:30, desculpa. Vamos lá. Troca. Botou aí? Então pula para o 4. Vamos lá. 1, 2, 3. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito. Pastor, mas como é que eu vou entristecer o Espírito Santo? Irmão, o Espírito Santo se entristece tão fácil. Quantas vezes nós nem percebemos que Ele está presente na nossa vida. Mas Jesus disse assim, ó: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até... Mas Jesus está em carne, ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Como é que Jesus então está comigo? Como é que Jesus pode estar comigo, pastor? Se Ele ressuscitou e está com o Pai, mas Ele está conosco porque o Espírito Santo é a mesma pessoa. É na pessoa do Espírito Santo. Portanto, se você não pode ver Jesus do seu lado, porque Ele é a única pessoa da Trindade que tem um corpo, eu quero te dizer, há uma pessoa que anda com você, que caminha com você, que está com você. Quando você entra para o teu quarto para orar, Ele está lá. Quando você canta, Ele está contigo. Quando você adora, Ele está com você. O Espírito Santo está com você o tempo todo. Todos os dias o Espírito Santo está aí. E como que nós tratamos o Espírito Santo? Como que nós nos relacionamos com o Espírito Santo? Quantas pessoas que pelo fato de não entender, não compreender que o Espírito Santo está conosco, e Ele é a pessoa, uma pessoa da divindade. Ele é Deus na sua totalidade. Ele permite que nos seus olhos, ou através dos seus olhos, Ele coloque os seus olhos em qualquer lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você olha para qualquer lugar, e de forma talvez até obscena e maldosa, o Espírito Santo vê, porque Ele está em você. Quando você fala coisas, permite que a sua boca fale palavras torpes, enganadoras, palavras que não edificam, em última instância até palavrões. Imagine que o que está saindo da sua boca, o Espírito Santo está ouvindo. Eu pergunto para você, querido irmão e querida irmã, se fosse visível como Jesus, no corpo de Jesus, e Jesus sentado na sua sala, lá no teu sofá, você colocaria aquele filme para assistir? Quem está comigo, diga amém. Você mentiria para alguém descaradamente se Jesus estivesse como uma pessoa, carne e osso do teu lado? Você falaria aquele palavrãozão que você gosta de soltar quando você está irado, ou às vezes quando acostumou mesmo soltar, se você visse de fato Jesus do seu lado? Claro que não, pastor. Eu iria respeitar a pessoa de Jesus. Você respeita a pessoa do pai. Você respeita às vezes a pessoa da mãe. Você respeita às vezes o patrão. Você respeita às vezes a pessoa de uma pessoa mais velha. Você diz, até quando você diz uma palavra mal colocada, um palavrão, você, me perdoe, desculpa aí, eu estou meio nervoso. E o Espírito Santo do seu lado. E o Espírito Santo dentro de você. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo que está em vós e foi dado a nós para o dia da redenção. Como é que nós temos nos relacionado com o Espírito Santo? Não entristeçais, pastor, mas ele se entristece. Sim, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, à medida que nós vamos avançando no nosso relacionamento com Deus, este relacionamento vai ficando muito mais profundo. Ele vai ficando muito mais sincero. Ele vai ficando muito mais genuíno.
E à medida que nós vamos desfrutando de um relacionamento com o Senhor, Ele vai colocando em nós e dando a cada um de nós coisas espirituais. Ele dando coisas espirituais para nós, nós vamos nos tornando em pessoas diferentes. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas é para você entender que nesse relacionamento com o Espírito Santo, às vezes uma sinalização nossa, uma intenção errada nossa, uma oração errada nossa, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Veja que Paulo, por causa do espinho na carne, a Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes. Por 3 vezes ele orou ao Senhor dizendo: Deus, tira de mim o espírito da carne. Não quero entrar no mérito do espinho da carne, mas eu quero dizer para você que Paulo orou por 3 vezes, mas o Senhor disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça te basta. Sabe o que Deus está falando para Paulo? Para de orar por isso. Pare de orar nesse sentido. Pastor, mas se orarmos segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. Mas Deus não tinha vontade de tirar de Paulo o espinho da carne. Alô? Tem alguém comigo aí? Então nós precisamos entender se nas nossas orações nós não estamos entristecendo o Senhor. Quantas vezes nós colocamos Deus à prova? Eu vou no culto hoje, Senhor, mas se o Senhor não falar comigo, já sabe, hein? O Espírito Santo pula fora. O Espírito Santo pula fora. Ou será que nós estamos pensando que o Espírito Santo é o nosso servo? É o nosso serviçal? É o nosso escravo? Que está ali para fazer o que a gente bem quer? Não, Ele é Deus. Repita comigo: o Espírito Santo é Deus. Diga de novo: o Espírito Santo é Deus. E Ele está em mim. Deus me deu o Espírito Santo, aleluia, e eu não posso entristecê-lo. Ele se entristece. Mas Ele não só se entristece, Ele como uma pessoa, Ele também fala. Olha para o teu irmão e diga: o Espírito Santo está falando contigo. Amém? Atos capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 2. O Espírito Santo também fala. Já está aqui? Vamos ler? 1, 2, 3. Desculpa, irmãos, desculpa. Eu dei outro texto. É 13, desculpa. Atos 13, 2. Atos capítulo 13, versículo 2. Vamos lá? Está aqui? Ainda não? Então vamos no 3. 1, 2, 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo fala no meio da igreja. Amém, irmãos? Então quando nós, pastor, eu não sei qual é o meu chamado, espera o Espírito Santo falar, ele vai falar. Pastor, eu não sei qual a decisão que eu preciso tomar em relação à minha vida ministerial, então espera o Espírito Santo falar, ele fala no meio da igreja. Para de tomar decisões precipitadas, para de agir como se Deus não estivesse na sua vida. Há um Espírito do Senhor agindo na minha e na sua vida, e Ele fala, e Ele separa quando Ele quer e como Ele quer. Eu abro igreja quando quero, eu vou para lá quando quero, eu vou para lá quando deixo. Ah, não, irmão, nós temos que esperar o Espírito Santo falar. Há 19 anos eu pastorei essa igreja, e quantas vezes eu tive vontade de parar. Quantas vezes eu me irritei.
por esses dias tem me irritado demais. Mas sempre pregando a palavra. Sempre fazendo a vontade de Deus, não a minha. Não tem doença, não tem tristeza, não tem dor, não tem dia, não tem hora. É cumprindo o chamado de Deus. É fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque nós sabemos quem nos chamou. O Espírito Santo fala. Aí a pessoa toma uma decisão e ela... eu vou fazer porque eu acho. A pessoa, se Paulo saísse, a pessoa, se Paulo fosse fazer a obra sem o Espírito Santo chamar, como seria? Sofreu com o Espírito Santo. Imagine sem o Espírito Santo, sem a direção de Deus. Mas a Bíblia diz que, graças a Deus, a igreja de Antioquia, eles estavam fazendo algo que muitos de nós já perdemos a vontade de fazer: é orar e jejuar. E servindo eles ao Senhor e jejuando. E quando nós oramos e quando nós jejuamos, o Espírito Santo fala no meio da sua igreja. Olha para alguém que está ao seu lado e diga para ele: o Espírito Santo fala no meio da igreja. E você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Ele é uma pessoa e uma pessoa fala. Amém? Ele não somente fala, mas ele também ensina. Fazer um curso de teologia, pastor, para aprender a Bíblia. Não, aprenda a Bíblia primeiro, depois vai fazer o curso de teologia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os professores não vão te ajudar a ter a revelação da Bíblia. Eles vão te ensinar como entender algumas coisas. Mas a revelação, só o Espírito Santo quem dá. O ensino, só o Espírito Santo é quem pode ensinar o homem. Teologia, tem muitas por aí, e as teologias dividem os homens. Por causa de teologia, as igrejas se dividem. Por causa de teologia, as pessoas se separam. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo é quem ensina. E se todos estivessem acessíveis ao Espírito Santo, nós serviríamos muito melhor ao Senhor. O Espírito Santo ensina. Abra sua Bíblia comigo. João, capítulo 16, verso 13. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Fica ligado aí. João 16, 13 está aqui? Vamos lá então no 3. 1, 2, 3. Ele vos ensinará em toda a verdade. Mas ele não só vai ensinar em toda a verdade, ele também é o Espírito da verdade. Quem era a verdade mesmo em João 14, 6? Mas ele é o outro da mesma espécie. Então ele também é o Espírito da verdade. E ele não só é o Espírito da verdade, mas ele ensina a verdade. Quantas verdades existem? Como é que uma pessoa pode ler um texto e dizer, essa é a verdade, e a outra pessoa pode dizer, não, a verdade é ao contrário do que você está falando? O Espírito Santo só pode não estar em uma delas. Sim ou não? Você escreve uma carta e envia para uma pessoa. Aí aquela pessoa lê aquela carta. E ao ler aquela carta, ela interpreta totalmente diferente do que você escreveu. E quando ela vem ter com você, ela olha para você e diz, você disse isso naquela carta. E você vai dizer, não, eu não disse isso. Eu disse isso. Ah, mas eu entendi diferente. Mas o problema não é meu,
se você entendeu diferente. O problema é seu se você entendeu diferente. A Bíblia se discerne espiritualmente. Eu disse que só o Espírito Santo pode nos ensinar em toda a verdade. Então nós temos que parar de olhar para a Bíblia e querer colocar a nossa opinião baseada nas nossas experiências. Quem está comigo aí? Quantas vezes você tem? Eu tive um sonho, pastor. E nesse sonho eu via uma cobra. E o que é cobra mesmo no sonho, hein? A Bíblia não fala, irmão. Não, pastor, dizem que quando você tem um sonho com a cobra é traição, né? A Bíblia não fala quando tem sonho com cobra. O que eu tenho que... Não, pastor, que eu tive um sonho assim. Então, sabe o que as pessoas querem fazer? Elas querem encaixar as suas experiências e pegar um texto bíblico e falar, então é isso aqui, ó. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho que encaixar as minhas experiências nos textos bíblicos. Eu tenho que pegar o texto bíblico e dizer, é isso aqui. Está escrito. E eu não vou colocar a minha interpretação. Eu vou me submeter ao ensino do Espírito Santo dentro deste texto. E as minhas experiências, sendo boas ou sendo ruins, eu vou interpretar baseado no que está escrito. O que Paulo disse? Se vier até um anjo do céu. De onde? De onde? Do céu. E vos pregar outro evangelho, além do que eu já tenho vos pregado, seja esse maldito. O que é isso, pastor? Paulo diz que se um anjo vier pregar outra coisa, está errado? Tá. Pastor, mas era um anjo. Quem está comigo? Quantos de nós aqui, se tivesse uma visão de um anjo, sairia dizendo, não, irmão, mas foi um anjo, irmão. Quantos de nós aqui, se tivéssemos um sonho, diria, não, mas foi um sonho espiritual. Epa, calma aí, pastor, eu tive uma visão, foi de um anjo, e esse anjo falou isso, mas o que ele falou contradiz o que está na Bíblia? Se o que ele falou contradiz o que está na Bíblia, manda esse anjo para o quinto dos infernos e fica com a Bíblia. Porque esse anjo é demônio. Vocês estão aí? Eu estou meio nervoso hoje, parece, né, irmão? Mas não foi Paulo que disse? E Paulo disse, as revelações de Paulo, ele disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo não recebeu revelações por homens. Quando Paulo falava de algumas coisas, algumas doutrinas, foi o próprio Espírito Santo que o ensinou. E ele vai dizer, pode ser que venha outro aí, pode ser até um anjo. Se vir um anjo, bota ele para correr, porque é maldição. Cutuca o teu irmão e diga para ele assim, esqueça as suas experiências. Fique com a Bíblia. E deixa o Espírito Santo lhe ensinar. Porque é o Espírito Santo quem ensina em toda a verdade. E ele é o professor por excelência. Ele é uma pessoa que ensina. Eu não quero tomar muito tempo hoje aqui. Quinta-feira eu preguei demais, passou as horas e eu nem percebi. Foi que nem na terça-feira. O estudo acaba às 9, era 9h15 eu estava falando, e os irmãos estavam que nem aquele menino que estava com 5 pães e 2 peixes, que esqueceu até de comer, e ficava ouvindo Jesus. Daqui a pouco alguém, pastor, é 9h15, e está todo mundo esperando a gente já aqui para orar, e nós estávamos lá ainda. E na quinta-feira eu preguei 1h30, eu falei, Jesus, eu queria pregar só meia hora. Eu já nem sei que horas são. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo, ele é divino. O Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo está trabalhando no mundo para salvar as pessoas. A Bíblia diz, eu vou correr aqui. A Bíblia diz em João, capítulo 16, verso 8. O Espírito Santo está atuando no mundo. Capítulo 16, verso 8, a Bíblia diz, e quando ele vier, quem? O Espírito Santo, ele convencerá o mundo
do pecado, da justiça e do juízo. Ele é uma pessoa, ele é um ser divino, ele é uma pessoa que convence. E só o Espírito Santo é quem pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse exato momento, o Espírito Santo, ele está trabalhando na vida de alguém que você está orando por ele. Nesse exato momento, o Espírito Santo está trabalhando na vida de alguém que você tem intercedido por ele. E em 1 Timóteo capítulo 2 verso 4, a Bíblia diz: e a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe qual é a vontade de Deus? Que aquela pessoa lá da sua casa, que ainda não se converteu a Cristo, ela se converta. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que lá no seu bairro, teu vizinho, aquela pessoa lá do teu trabalho que está precisando de mudança na vida dela, Deus deseja que aquela pessoa se salve, e Ele espera que você ore por ela, Ele espera que você evangelize, Ele espera que você pregue para ela, e quando você orar, e quando você pregar por ela, o Espírito Santo convencerá aquela pessoa do seu pecado, e ela se converterá a Cristo, pois o Espírito Santo está fazendo a obra de salvação no mundo. Não é o modelo de igreja, não é a liturgia, não são as luzes azuis, vermelhas, amarelas, verdes, não são os louvores entoados, não é o pastor enlouquecido pela palavra, é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo quem faz a obra. Erabachore paia. Ei, pregue no mundo, pregue a tempo e fora de tempo, porque você não sabe quem o Senhor, Ele vai salvar, mas quando você pregar, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo convence. Nesse exato momento em Valinhos, há alguém que está sedento, pedindo socorro, pois em Efésios capítulo 2 verso 1, a Bíblia diz que essas pessoas estão dominadas por espíritos malignos, de maneira que elas estão mortas nos seus pecados. Versículo 2, os espíritos malignos estão conduzindo essas pessoas a cada dia, conduzem os seus pensamentos, conduzem as suas atitudes, conduzem as suas ações. Espíritos malignos estão conduzindo essas pessoas do mundo, mas o Espírito Santo está querendo convencê-las, está querendo transformá-las. O Espírito Santo, Ele está indo atrás dessas pessoas, como Ele foi atrás de Adão no Éden. Depois de Adão ter pecado no Éden, Deus vai atrás do homem caído e pergunta: onde tu estás, Adão? Onde tu estás? Deus está perguntando. Aí fora há uma voz ecoando aí fora e perguntando para cada pecador, para cada homem, cada mulher que está debaixo das garras de Satanás: onde tu estás? Onde tu estás? E eles não podem ouvir. Olha para o irmão que está ao seu lado, olha para a irmã que está ao seu lado e diga: há uma mensagem de Deus na sua boca, há uma mensagem de Deus no seu coração, há uma palavra de Deus na sua vida, e Ele quer que você leve no mundo, para que o Espírito Santo faça a obra na vida dessas pessoas. As pessoas estão clamando por socorro. Ou você acha que as pessoas querem ser dominadas por demônios? Ou você acha que essas pessoas querem ser guiadas por espíritos malignos? É uma covardia do diabo, sabendo que essas pessoas não podem fazer nada, e mesmo assim os demônios dominam as suas mentes. Mas uma igreja ensinada, uma igreja que compreende a obra do Espírito Santo e a condição do homem no mundo, é uma igreja que intercede. Não somente uma igreja que intercede, mas uma igreja que prega, uma igreja que anuncia a verdade. Não é uma igreja que, vai ter um evento lá na igreja, aí eu vou convidar alguém, mas por causa do evento, não. É uma igreja que prega dizendo: Jesus pode voltar ainda hoje.
É uma igreja que prega porque diz assim: aquela pessoa está dominada por demônios e eu preciso arrancar ela de lá. Não é para ir em um culto animado, onde vai ter um cantor renomado, nada de tudo isso é bom, nós gostamos, irmão, nós somos um povo festeiro, nós queremos ver Deus usando pessoas no meio da tua igreja, e isso glorifica o nome do Senhor. Mas uma igreja sadia, uma igreja saudável, uma igreja preparada, ela está lá entendendo: amanhã quando eu chegar lá no meu trabalho, eu vou começar a evangelizar aquele moço, eu vou começar a evangelizar aquela moça. Satanás vai perder a vida dele, Satanás vai perder o campo na casa dele, na casa dela. Você sabe aquele casal de amigos que você conhece, que o diabo está destruindo a vida deles? Você tem uma mensagem que pode mudar ali, você tem uma palavra na tua boca que pode transformar aquele lá. E o Espírito Santo está dizendo: vai lá que eu transformo, vai lá que eu convenço eles, vai lá. Você não pode convencer, mas o Espírito Santo pode. O Espírito Santo está agindo no mundo para convencer o homem do seu pecado. Mas ele não está operando só no mundo, o Espírito Santo está operando no meio da igreja. No mundo, ele opera de fora para dentro. Na igreja, ele trabalha de dentro para fora. O Espírito Santo, depois que uma pessoa se converte a Cristo, depois que uma pessoa aceita e confessa Jesus como seu Salvador pessoal, porque é isso que a Bíblia diz em Romanos 10:9: se com a tua boca confessares a Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Oh, bendito seja o Senhor. Aquele que confessa Jesus como seu Salvador pessoal, ele tem o privilégio de ver o Espírito Santo trabalhando nele de dentro para fora. De dentro para fora. E de dentro para fora, em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Só coloque e eu vou falando. A Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Como que eu ando em espírito? O Espírito está em mim, amém? Lá fora o Espírito está trabalhando lá de fora para dentro. Mas aqui dentro o Espírito está em mim e está operando a partir de mim. É de dentro. Então quando ele diz andar em espírito, ele está dizendo: seja guiado pelo Espírito. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Deixa o Espírito Santo guiar as suas vontades. Deixa o Espírito Santo guiar os seus passos. Deixa o Espírito Santo guiar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Permita que Deus leve os seus pensamentos cativos. Permita que os seus pensamentos sejam guiados pelo Espírito. Versículo 22, a Bíblia vai dizer: pois o fruto do Espírito, o fruto, não é os frutos. Quando a Bíblia fala dos frutos, é os frutos da carne, no plural. Frutos no plural. Mas no Espírito, quando vai falar sobre os frutos do Espírito, ela fala que é um fruto, mas que é dividido em várias partes. É o fruto, porque o Espírito coloca um fruto, e esse fruto se desabrocha dentro de nós. Ele começa a produzir de dentro para fora: paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e aí por diante. Sabe o que Deus está falando através da sua palavra? Quando o Espírito Santo está agindo na igreja de dentro para fora, ele transforma o homem mau no homem bom. Ele transforma o mentiroso em alguém que fala a verdade. Ele transforma o pecador em um homem santificado. Ele transforma o impuro em puro.
Ele vai fazendo isso. Pastor, mas eu não consigo. Não é você, é Ele. Não é você, é Ele. E é tanto Ele que em João capítulo 3, versos 5 e 6, quando Jesus vai falar com Nicodemos, Jesus vai dizer: é necessário nascer de novo. Porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. É a obra do Espírito de dentro para fora. É a obra do Espírito transformando o homem de dentro para fora. E eu te convido nessa noite, se você ainda não tem visto, se você ainda não tem experimentado, se você ainda não tem percebido na sua vida, nessa noite eu te desafio, te convido a chamar o Espírito Santo, a dizer para ele: Espírito Santo, eu quero e eu preciso dessa transformação na minha vida. Andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Pois aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E ele diz: e o Espírito sopra onde quer, e não sabe de onde vem nem para onde vai, só se ouve a sua voz. Sabe o que o Espírito Santo fala? Ele vai soprando. Sabe o que é soprar? É um vento que se espalha, e à medida que o vento se espalha, ele toca em um, ele toca em outro, e quando ele toca em um e ele toca em outro, ele vai transformando, ele vai mudando, ele vai fazendo, trazendo novo nascimento de fora para dentro. De fora para dentro. Feche os seus olhos um minuto. Não aceite esse evangelho. Não aceite esse evangelho. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Se você nasceu assim, morrer assim, você vai para o inferno. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Deus conhece o meu coração. Para de dizer isso. Isso é desculpa para quem não teve transformação de Deus na sua vida ainda. Não aceite mais essas palavras que te afastam de Deus. Mas nessa noite, abra o seu coração e diga para o Espírito Santo: venha transformar a minha vida. Eu te dou liberdade a partir de hoje. Eu te dou liberdade, venha, me transforme, entre em mim, entra na minha vida e comece a mudar de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Ele já fez uma obra, Ele te trouxe, Ele te convenceu. Você estava lá no mundo e Ele te trouxe. Você lembra quando você estava lá? Você era capaz de vir de lá sozinho? Você era capaz de vir de lá sozinha? Como você estava, como eu estava, da maneira que nós estávamos, nós éramos capazes de vir de lá sozinho? Não, mas Ele nos convenceu e nos trouxe, e nós estamos aqui. E estando aqui agora, Ele diz: não fique como você está, eu mesmo farei uma obra dentro de você, se você permitir. E o Espírito Santo está esperando que a gente abra o nosso coração. E abrindo o nosso coração, Ele vai fazer uma obra e transformar a nossa vida de dentro para fora. De dentro para fora, Ele vai fazer em nós uma grande obra. E essa obra é uma obra pessoal, que muda a minha vida e só diz respeito a mim mesmo. E eu quero essa transformação. E eu quero essa transformação. E depois dessa mudança, e depois dessa transformação, ainda tem mais. Ainda tem uma outra experiência, uma segunda experiência. E essa segunda experiência não vai ficar para hoje não, é para domingo que vem. É onde Deus dá à sua igreja batismo com o Espírito Santo. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, ó: Ele quer te transformar de dentro para fora. Mas não só isso, Ele quer te revestir
Vestir pode ser de dentro, mas revestir é pelo lado de fora. E domingo que vem eu vou falar sobre batismo com o Espírito Santo. O que isso causa na vida de alguém que crê em Deus. Em alguém que recebeu essa segunda experiência que é o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer, não se preocupe em falar em línguas se você não for mudado por dentro primeiro. Por quê, pastor? Porque naquele grande dia muitos dirão: no seu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe quem Jesus conhece? Aquele a quem nasceu de novo. O Espírito Santo fez uma grande obra em sua vida. Então, pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Quer? Busque primeiro o novo nascimento, porque é o que mais importa para nós, é o que mais importa para a igreja. É o novo nascimento, é a transformação de dentro para fora, de dentro para fora. E depois disso, o Senhor ainda tem algo mais, a cereja do bolo. E isso Ele vai dar só para a sua igreja. O mundo não pode receber. Aqueles que não foram transformados não vão receber. Aqueles que não creem em Jesus não vão receber. Mas quantos creem no Senhor? Quantos creem na sua palavra? Essa promessa é para mim e essa promessa é para você também. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor.